Amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, uma referência em educação de inclusão e em criação de um ambiente antirracista na nossa sociedade. Todos bem sabemos que não basta não ser racista, é preciso que sejamos antirracistas, anti-intolerantes, anti-discriminação. E a Universidade Zumbi dos Palmares, além de preparar você para a sua vida e para a vida do Brasil, construção de uma nação com igualdade de oportunidades, está com um vestibular aberto, as inscrições estão abertas para o segundo semestre, você está convidado a se inscrever e participar, e estudar e se formar numa universidade que já mostra que é uma referência em todos os aspectos da nossa sociedade. E o nosso programa de hoje tem ainda a exibição no canal universitário, na nossa TV Zumbi dos Palmares, por óbvio, né? E na rede TVT. E nós hoje, para poder debater e conversar um pouco sobre o havido nesse debate na Câmara dos Deputados, que o deputado Nicolas foi bem repreendido, foi bem colocado no lugar dele, e muitos partidos já ingressaram tanto no STF como na Comissão de Ética, para poder, com essa representação, levá-lo a uma situação que não pode. Esse mandato dele está em causa. Está em causa porque nós já vimos que, quando se descuida ou se trata com certa leniência aquele discurso de intolerância, discurso de ódio, nós vimos o que deu. O Brasil experimentou 4 anos de uma grave intolerância, de racismo, de machismo, de homofobia, como se tudo fosse natural. E aí, meus companheiros e companheiras, para poder conversar com a gente, é importante dar conta de quem vai estar com a gente hoje aqui. Nós temos a alegria de ter aqui a Neon Cunha, que é uma mulher negra, ameríndia e transgênera, e militante da causa LGBTQIA+, militante das lutas populares. Seja muito bem-vinda, Neon, vai ser uma alegria a gente poder ouvi-la e conversar aqui. Temos também aqui o Tadeu Caçula, companheiro, faz doutoramento nas causas, em sociologia, um sociólogo, e vai conversar conosco aqui como isso tem rebatimento na nossa sociedade, como ele identifica isso. E, naturalmente, como é um tema que vem para poder tratar também da perspectiva do direito, nós temos aqui o nosso doutor Olegário Júnior, que vai trabalhar com a gente aqui esse tema. Vamos começar aqui, então, com a Neon. Neon, seja muito bem-vinda na nossa TV Zumbi, e vamos ouvi-la sobre como você vê esse momento, que é um momento difícil, e nós temos que resistir. Eles não sairão vitoriosos disso, não. E como você vê, Lei 7.716 nele, punição ou sanção, cassação de mandato no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Você com a palavra, vamos em frente. Boa tarde, prazer estar com vocês. Não vou me alongar muito nos cumprimentos para a gente aproveitar o tempo curto nessa explanação. Não dá para falar só do Nicolas, a gente tem que falar de uma Constituição Nacional. É bom lembrar que há 200 anos atrás, mulheres negras não eram seres humanos nesse país. Então, é muito afrontoso e muito bem elaborado. Eu não acho que ele seja uma pessoa só impulsiva. Eu acho que é uma pessoa que construi, usa do artifício da comunicação, inclusive da imagem da comunicação, porque ele sobe com uma peruca loira. Isso é importante a gente ressaltar uma série de conflitos que estão ali. Como é que você vê isso, Caçula? Sociologicamente, como é que a gente vai tratar disso na sociedade, na perspectiva de impedir que isso se repita? É com a cassação do mandato desse deputado? É com a representação no STF? É com a sociedade indo às ruas em atos públicos? Enfim, professor, primeiro, o seu tom para a gente. Agradecer aqui ao convite, né, ao Xavier, agradecer também aqui a presença da Neon, do Olegário, prazer estar falando com você aqui também, Eloy, um companheiro de luta aí, de trajetória importante para a luta antirracista no Brasil. E dizer que esse é um tema muito sensível, Eloy. Esse é um tema que, infelizmente, nós ainda vamos nos debruçar sobre ele, porque nós temos ainda resquícios de todo o processo dos últimos 4 anos, em que a agenda neoliberal, a agenda de extrema-direita, a agenda fascista se instalou e criou aí um ninho, né, de fascismo
que aí eles vão ainda continuar resistindo a todo esse processo da retomada da democracia. Então, é evidente que nós vamos ter não só o caso do Nicolas Ferreira, mas outros casos, como bem mencionou aqui a nossa companheira Neon, que vão tentar resistir ainda para poder manter essa agenda fascista que se instalou aqui no Brasil e que, sobretudo, também vai aprofundar a questão da misoginia, a questão da homofobia, a questão do racismo, né, que se acentuou muito nos últimos 4 anos. E é evidente que precisa, obviamente, a Comissão de Ética e tudo que manda a nossa legislação que peça a cassação do mandato do Nicolas, para que sirva também como exemplo para que outros fascistas que ainda estão instalados, e a agenda, inclusive, e o número quantitativo de representação no parlamento dessa agenda fascista aumentou muito na última eleição. Então, para que, de fato, a gente tenha aí uma punição exemplar para que outros grupos que estão instalados dentro do parlamento também observam que nós estamos atentos e atentas a essa questão, que a gente possa fazer um enfrentamento de acordo com como manda a lei, né? De fato, com a gente cobrando como sociedade civil, cobrando também os nossos parlamentares, que já entraram com representação, né? A bancada de esquerda entrou com uma representação importante, e que não fique apenas na representação, que de fato a Comissão de Ética e todos os órgãos competentes possam punir exemplarmente esse deputado, Nicolas Ferreira, para que, de fato, ele não possa utilizar um cargo público para poder fazer ataque transfóbico, ataque misógino contra as mulheres, contra qualquer condição que a gente pensa e que a gente enxerga com relação à diversidade que a gente tem na nossa sociedade. Perfeito, perfeito, pastor. Então, meu caro doutor Olegário, como é que você vê também, você está com o microfone fechado, você vai abrir o seu microfone, mas como é que você vê esse cenário? A imunidade parlamentar, ela abarcaria esse tipo de manifestação de intolerância? Será que a gente vai ter esse Congresso se acocorando ao ódio e não agindo? Ou a gente vai ter alguma esperança que a Comissão de Ética possa tratar dessa ofensa da forma que ela tem que ser tratada, para que ela não se perpetue, não aconteça mais nenhuma vez? Bom, primeiramente, satisfação enorme estar com todos aqui na mesa, Caçula, Eloy, Neon, obrigado, Carlos Xavier, pelo convite. E antes de abordar essa questão, a gente tem que ter uma atenção à parte histórica, né? A Constituição de 88, ela é criada, ela é elaborada no período final da ditadura. E essa questão da imunidade parlamentar, ela foi incluída na Constituição justamente para se evitar de que você fizesse algum ataque às forças armadas ou aos militares, né, que comandavam o país no momento, né? E a ideia de estar essa imunidade, o princípio era esse: eu posso falar abertamente porque eu não vou sofrer nenhum tipo de sanção. Com o passar do tempo, como muitas coisas aconteceram com essa Constituição, com o passar do tempo, essa imunidade ela foi desvirtuada, porque o cidadão chega lá no púlpito, tá, eu posso falar o que eu bem entender porque eu tenho imunidade. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é para você ter uma imunidade, mas com uma coerência, né? Não é simplesmente cometer atos criminosos e tá, não vai acontecer nada comigo. O lado positivo é que a sociedade, de uma certa forma, acordou para isso. Porém, nós, como cidadãos, temos que ter um cuidado muito específico com quem vai nos representar lá. Porque, aí a gente faz toda essa pressão, todo esse movimento, representações aqui, judiciário ali, STJ, STF. Mas quem vai julgar? Quem que vai levar essa petição lá? Como é que esse processo vai ser montado direitinho? Né? E dificilmente vai ter A gente no STJ só tem o Benedito lá, o eminente ministro Benedito. No STF tínhamos Joaquim Barbosa, não temos mais. Quem é que vai juntar? Quem é que vai estar lá? A sociedade brasileira ainda não foi às ruas. Eu queria ouvir a Neon, para poder, como é que ela me diz isso na perspectiva do movimento social. O movimento LGBTQIA+, ainda não deu uma cara presente nas ruas para poder dizer fora Nicolas,
fora racismo, fora homofobia, fora transfobia, muito embora todas as manifestações do movimento LGBTQIA+, sempre trabalham com essa bandeira e com a bandeira de direitos, com a bandeira civilizatória e humanitária. Mas eu quero dizer, nesse momento, em relação a alguma agenda de movimentação sendo construída? O que tem de efetivo, eu acho que foi o posicionamento da Duda Salabert, que é a principal vítima, da Erika Hilton. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que não é o movimento LGBTQIAPNB+, que deve se articular. É o outro lado que detém privilégios. Eu fico me perguntando o tempo todo, de identificar o Nicolas é fácil. E os nossos companheiros de esquerda, que em nenhum momento contratam pessoas trans. Onde estão essas pessoas que também não estão se mobilizando na nossa grande discussão, quando você faz um ato para discussão, por exemplo, eu articulo junto a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que são para todas as mulheres negras de São Paulo, sejam elas cis, trans, dos mais diversos tons de pele, das mais diversas orientações sexuais. Não existe uma pauta segregatória. Então, aquele nicho é só de mulheres trans? Não. É de todas as mulheres negras. Até porque inclusão é política de governo, de gestão. O que a gente está falando aqui é de pertencimento de uma classe social que ousa ascender a categoria humana. Então, assim, não é mais um trabalho só nosso. É das pessoas cisgêneras, como esse programa hoje, majoritariamente composto por homens cis, que deve reivindicar também a luta por essa pauta. Porque, assim, se a gente parar para pensar que 151 pessoas trans, especialmente mulheres trans e travestis negras, 80%, foram executados no ano passado. Por que este movimento não estava sendo articulado? Porque a ANTRA está aí, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, eu sou a própria vítima, e a pergunta é outra. Quem é que segura na minha mão quando eu caio? Quem é que vai para o corre junto quando eu caio? Porque eu já sou vítima constante. Eu já sou o alvo demarcado por uma sociedade. Agora a pergunta é, quem vai colocar o corpo junto com o meu na vanguarda, no pelotão da frente, que deste país, a Constituição da Democracia, ousa dizer que o pelotão de frente sempre foi de mulheres negras. Eu estou aqui no ABC para concluir minha fala. Eu estou aqui no ABC, eu tenho 53 anos, 41 anos trabalhando em gestão pública, eu vi a transformação sociopolítica desse país. Quando a luta metalúrgica estava ascendendo, os policiais passavam e falavam, naquela casa nós não vamos porque só tem coisa de mulher. Porque as mulheres estavam na frente das casas fazendo as reuniões para proteger esses companheiros metalúrgicos. A democracia desse país permeia a luta de mulheres negras desde sempre. Porque a grande maioria era faxineira, produzindo tempo livre para seus algozes, inclusive. Não, é verdade, então, você está trabalhando uma coisa que é importante, é que não é uma não é uma luta falar assim, não, é só de negros e negras, da comunidade LGBTQIA+, nananina, não. Essa luta é da sociedade, é uma luta civilizatória, é uma luta humanitária, que está em causa. É uma luta contra o ódio, é uma luta para poder inspirar a construção de uma sociedade, como o presidente Lula fala, nós temos muitas legislações, precisamos construir novos valores, um novo ser humano, construir uma sociedade com amor. O amor está de volta. Então, meu caro caçula, como é que você vê também esse olhar, né? Que a gente temos que... Ninguém larga a mão de ninguém, 1 mais 1 é sempre mais que 2 para poder construir um novo valor, uma nova sociedade, né? A sociologia trabalha muito isso historicamente, né? Como é que a gente entende muito esse universo? Como é que você vê isso tudo chegando a gente para poder resistir, combater a intolerância? Como é que você vê isso? Bom, primeiro eu quero só me aquilombar na fala da Neon e faço assim muito coro ao que ela falou. É uma luta de todas, todos e todas. Acho que não cabe só o movimento LGBTQIA+, chamar a atenção para isso, ir para as ruas e também colocar os nossos corpos cis nessa luta, porque essa é uma responsabilidade de todas, todos e todos. Então, acho que a fala dela foi brilhante e bem incisiva nesse sentido, né? Acho que é um movimento de todo. Eu vejo também uma grande movimentação nas redes sociais. Hoje as redes sociais têm funcionado também como um vetor importante para poder colocar pautas e debates importantes. Eu vejo que alguns movimentos têm chamado a atenção da cassação desse misógino, né, que é o Nicolas Ferreira, no sentido de criar mobilizações que tem dado certo, né? Espero que, de repente, a gente, para além das redes sociais, possa também ocupar as ruas, porque a rua é o grande lugar de transformação
política e social do nosso país. E também uma outra questão, Eloy, que é fundamental, a gente precisa trabalhar no combate, no enfrentamento, a questão da naturalização do racismo. A naturalização também da homofobia. Essas naturalizações que se acentuaram, inclusive, nesse último período político e institucional do nosso país, fez com que, de fato, a gente relaxasse um pouco no processo do enfrentamento, porque ficamos num limbo, numa dúvida sobre quais os rumos que a sociedade migraria para o país, sobretudo nessa última eleição. Nós estávamos ainda meio apreensivas e apreensivos no sentido de saber se essa agenda neofascista continuaria à frente do comando do nosso país. Então, a desnaturalização é um processo fundamental. Quando a gente pensa que todas essas facetas, todas essas deformações sociais são construções sociais, cabe a nós também desconstruir essas facetas, desconstruir essa questão do que é o racismo, desconstruir a homofobia, desconstruir a misoginia e reconstruir uma nova realidade social para que, de fato, todas as nuances de possibilidade de ascensão dessas deformações sociais sejam veementemente combatidos, sejam veementemente enfrentados para que a gente não tenha condições de ampliar e de dar espaço também para que essa agenda neofascista se instale e que continue resistindo, né? Para que, de fato, pequenos grupos, né, que são pequenos grupos mesmo, né, de fascistas que ainda estão tentando resistir e fazer a manutenção dessa agenda deplorável que a gente viu e presenciou e participou enfrentando, né, nos últimos 4 anos. Então, de um olhar, de uma perspectiva sociológica, é esse lugar de não naturalização, de desconstrução, porque é uma construção social, sociológica, e a gente reconstruir uma nova narrativa. Acho que o que Neon traz é fundamental para que a gente possa colocar isso como um mantra, né? Temos que compreender que todas essas deformações sociais é uma construção que a gente precisa trabalhar pela desconstrução e construir uma nova perspectiva de relação social no nosso país. Perfeito. Agora, isso aí, nós temos uma jornada de trabalho aí pela frente. Doutor Olegário, 581, 513 congressistas. A esquerda tem 100 e poucos. Desses 513, não chega nem a 150. Pedreira, né? É preciso a gente olhar isso. Nós temos que abraçar cada parlamentar de esquerda. Eu não me associo de nenhuma forma a fazer considerações ou reparos, a menos que se ele tiver uma conduta racista. Se algum tiver uma conduta racista, aí nós temos que dar madeirada nele. Mas, do contrário, nós temos que só exaltar. Nós precisamos aumentar a nossa representação de esquerda lá. O problema ou a solução está antes da eleição, em quem você coloca lá, sendo de direita ou de esquerda. Mas se eu tenho alguém de direita com uma pauta que vai me favorecer, por que não? Claro que a esquerda, se não fosse a esquerda, talvez muitos dos meus não tinham feito nem faculdades, certo? Se não fosse a esquerda, muitos não teriam nem faculdades. Então, o problema já começa antes, né? Em quem você coloca lá. Ultrapassada essa questão, o que a gente tem aí? A gente está com esse quadro, com esse Nicolas. A gente nem ainda falou nos outros ruins, que eu nem cito o nome também, nas coisas que estão lá, que também estão fazendo coro para eles. Então, o que a gente tem que fazer? A mobilização social é fundamental, porém, a gente tem que levar as causas para o judiciário. Entupir de ação lá. Porque não dá para a gente sofrer qualquer ato criminoso e deixar passar. Porque se não chega no judiciário, eles vão falar, mas espera aí, são 54% de autodeclarados negros no país. Porém, tem 10 ações deles aqui, 10% que vêm reclamar disso, os outros 80% da população carcerária são de negros. Então, assim, a gente tem que fazer essa mobilização, tem que fazer chegar no judiciário. E as defensorias estão preparadas para isso. Então, você não precisa, claro, quem tiver condições, procura advogado particular, tal, mas as defensorias estão preparadas. Fora isso, acompanhamento mesmo, acompanhamento de todos os parlamentares, fazer pressão, ir às ruas. Agora, fazer chegar no judiciário é o melhor caminho, porque eles vão começar a falar, pô, peraí, mas está tendo um monte de situação aqui. E mais, você começa a criar jurisprudência. E a jurisprudência são os exemplos que a gente vai utilizar, são as referências para
processos futuros. Então, é necessário que a gente provoque o judiciário. Muitos ficam intimidados, mas, poxa, eu vou chegar na delegacia, vou ser maltratado? Mas vá. Nós vamos acompanhar de perto esse caso desse intolerante, desse homofóbico, que mostrou na Câmara todo o ódio, toda a intolerância dele, que é o caldo de cultura de onde ele veio, das fake news nesses últimos 4 anos. E vamos deixar aqui as nossas considerações finais de todos que estamos fazendo esse programa hoje dos nossos Negros Online, para a gente poder voltar ainda com essa agenda, que essa agenda vai ser de acompanhamento. Essa pauta precisa. Neon, agradeço a sua presença aqui, suas considerações finais em 30 segundos, que o nosso tempo já vai esgotando. Bom, 30 segundos. Gente, educação, é formação, comunicação. Esse sujeito, esse algoz, então surgiu ali porque ele tem pessoas investindo nele, com uma comunicação, e assim, tem uma pauta para finalizar mesmo, talvez como o Sueli Carneiro disse, ter mulher negra experienciar essa questão de asfixia social. O Nicolas chega ali por um segmento religioso também. A gente não pode esquecer isso, porque outra coisa que afeta muito a sociedade negra é esse racismo religioso. Nicolas representa um conjunto de questões que nós vamos enfrentar. E vamos derrubar. Enfrentar. E sim, a cassação dele. Tem que ter fim de mandato. Não tem outra alternativa. É isso. Caçula, por favor. Eloy, uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria estar aqui com vocês. Pena que por um tema tão ruim, né, tão desnecessário como esse, mas estamos aqui para poder refletir, debater, desconstruir e apresentar uma nova perspectiva de relação social do nosso país. Agradeço também aqui a participação da Neon, do Olegário, Xavier, toda a equipe do Negros Online, e dizer o seguinte, né, eu vou muito nessa linha da educação também, porque, segundo o nosso grande pensador, um dos grandes sociólogos que nós temos aqui em São Paulo, inclusive no Brasil, que é Florestan Fernandes, ele diz o seguinte, abre aspas, né, faça a revolução nas escolas que o povo faz a revolução nas ruas, fecha aspas. Então, essa é a revolução que a gente precisa na educação para que o povo possa ir para as ruas e reivindicar nossos direitos. Até a próxima. Perfeito, maravilha, maravilha. Educação, educação. Doutor Olegário, manda as suas considerações finais. O nosso tema é muito tenso, nós vamos voltar a esse tema. Aqui na Zumbi dos Palmares não tem tema que fique escondido ou que vá para baixo do tapete. Retornaremos, com certeza. Suas considerações, professor Olegário? Um tema muito complexo mesmo. O Nicolas e outros representantes da direita não deveriam estar onde estão. E no que a gente puder, a gente tem que fazer uma mobilização para tirá-los de lá, sim, de forma legal, de forma como a lei determina, porque senão vão desfazer lá na frente. Então, faça da forma legal. E agradecer a dividir essa banca honrosa aí com a Neon, com o Tadeu, Xavier pelo convite, né? E gostaria de voltar outras vezes, porque para até mesmo tratar sobre esse tema ou alguma coisa semelhante, porque tem muita coisa para falar e, infelizmente, o nosso tempo é curto e não dá. Mas muito obrigado a todos aí pela presença, né, pelo convite, e no que precisar a gente está à disposição. Maravilha. E a educação e a informação é tudo, tá? Educação e informação é tudo. A Neon fechou com chave de ouro quando ela trouxe a palavra que abre os caminhos da educação. E educação na nossa Zumbi dos Palmares. Nosso programa se encerra com um gosto de queremos voltar ao tema, queremos voltar, continuar conversando sobre os temas da nossa comunidade negra, sobre os temas do Brasil. É isso. Até o próximo encontro do nosso Negros Online, da nossa Zumbi dos Palmares. Um abraço, abraçafro a todos e todas, e vamos continuar na luta, vamos continuar acompanhando.